O câncer morre de medo desses 6 chás naturais. É óbvio que todo mundo tem medo do câncer. Eu imagino que boa parte de vocês já tenham passado por alguma história própria com o câncer ou de algum familiar. E hoje essa doença, diferente do que era 50, 60, 100 anos atrás, ela é uma das principais causas de morte no mundo inteiro. Então, todos os anos, dezenas de milhões de pessoas morrem de câncer. Os cânceres mais comuns são o câncer de pele, obviamente, é o mais comum, só que não é o mais perigoso, porque a maior parte dos cânceres de pele, eles são carcinomas escamocelulares ou basocelulares, que são doenças facilmente tratadas. Mas aí depois nós temos o câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer coloretal, que é do intestino e do reto, o câncer do pulmão, esses sim muito perigosos. Sem falar também das leucemias, dos linfomas, dos tumores do sistema nervoso central. Então, os cânceres são doenças que causam muita apreensão, que dão medo, que assustam, porque o desfecho pode ser extremamente negativo. E o câncer, ele surge quando as células, muitas vezes, após sofrerem mutações, perdem o controle de crescimento e passam a se dividir de maneira desordenada. E na maior parte das vezes, esses processos são impulsionados por alterações genéticas ou por alguma inflamação crônica. Da mesma forma, o estresse oxidativo e o mau funcionamento do sistema imunológico também são fundamentais para o desenvolvimento do câncer. E esses chás, que são ricos em substâncias anti-inflamatórias, em substâncias antioxidantes, em substâncias que funcionam como moduladores imunológicos, é por isso que eles podem ajudar na prevenção e até mesmo no combate do câncer. Para quem não me conhece, me chamo João Migovski, doutor João, sou médico. Se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Me conta no chat, me conta nos comentários duas coisas. Primeiro, de que parte do mundo você me assiste. Eu estou em Londres, na Inglaterra. E você? Onde você está me vendo? Eu quero saber. E também me conta qual é a sua história com câncer. Na minha família, a minha mãe teve linfoma de Hodgkin, um câncer do sistema linfático. Ela ficou grave, quase morreu, precisou ser internada, precisou fazer transfusão de sangue, transfusão de plaqueta, quimioterapia. Ela estava toda comprometida, foi diagnosticada no estágio mais avançado da doença, perdeu peso, ficou careca por conta da medicação da quimioterapia, mas hoje, felizmente, ela está recuperada. Muito por conta do tratamento que foi feito com ela lá no Hospital dos Servidores, no Rio de Janeiro, como também por conta de todo o suporte paralelo a esse tratamento quimioterápico que nós demos, com suplementação, com alimentação, com gerenciamento do estresse, com o uso de certas medicações. Tudo isso foi fundamental para hoje ela estar curada, estar bem, estar 100% recuperada e, graças a Deus, sem doença. E aí eu já aproveito aqui, antes de entrarmos no chá, para te falar que eu não estou aqui, de forma alguma, recomendando que você não faça o tratamento tradicional. Então, eu não estou falando para você abandonar a quimioterapia, para você abandonar a radioterapia, para você desistir da cirurgia. Não é isso que eu estou falando. Justamente o contrário. Eu quero que você siga, eu recomendo, na verdade, que você siga o tratamento que o seu médico estiver te propondo. Óbvio que você tem todo o direito de pesquisar, tem todo o direito de pedir uma segunda opinião, mas eu não estou falando aqui para você abrir mão dos tratamentos chamados tradicionais para substituí-los por tratamentos alternativos. Então, eu não quero ninguém aqui falando, ah, não, eu larguei a quimioterapia porque eu vi lá no canal do doutor João que existe um chá que pode me ajudar a combater o câncer. Pessoal, pelo amor de Deus, não faça isso e não coloque também palavras na minha boca. Esses chás, eles ajudam
a prevenir a doença, eles podem também ajudar no combate à doença junto da quimioterapia, da radioterapia, da cirurgia, mas eles não substituem esses tratamentos, ok? Então eu não quero ninguém aqui saindo desse vídeo pensando que eu estou recomendando aqui, eu estou falando, sugerindo para tratar câncer com chá. Não é isso que eu estou querendo dizer. E se você acha, se você estava esperando isso, se você estava esperando que eu fosse falar isso, é melhor você nem ficar aqui no vídeo, né? Porque esses chás aqui, eles ajudam na prevenção, podem ajudar no tratamento, sim, mas sozinhos eles não fazem milagre, tá bom? Então é um vídeo a título informativo e eu faço esse aviso, essa introdução para que não coloquem palavras na minha boca e para que não interpretem de forma equivocada, porque isso é um assunto muito sério, ok? Então, nosso primeiro chá, que vai te ajudar a prevenir o câncer, que vai te ajudar a combater o câncer, dependendo, temos vários estudos sobre esse chá. É um chá muito tradicional, que tem origem lá no Oriente, lá na China. Quem já souber que chá é esse, vai colocando no chat, vai colocando nos comentários. E o que é interessante desse chá? Ele tem uma substância chamada epigalocatequina 3-galato. Essa epigalocatequina, ela é capaz de bloquear o crescimento tumoral e reduzir a angiogênese. O que é isso? O seu tumor, o câncer, se for um tumor sólido, né, um câncer de mama, um câncer de próstata, um câncer de pulmão, um câncer de pele, enfim, esses tipos de cânceres, eles funcionam como um novo tecido ou como um novo órgão e, por isso, precisam ser nutridos. Precisam de oxigênio, precisam de nutrientes, precisam de sangue arterial chegando na região. E para que o sangue arterial chegue nessa região, que é uma região nova, é necessário que sejam formados novos vasos sanguíneos. E a angiogênese nada mais é do que a formação de vasos sanguíneos. Então, quando nós bloqueamos a angiogênese, nós contribuímos para cortar o suprimento desse câncer. E esse chá também induz a apoptose, a morte celular programada. E as principais evidências estão relacionadas à redução do risco de câncer de próstata, mama e de intestino. Estou falando, pessoal, do chá verde, ok? Estou aqui com uma kombucha de chá verde, mas para ilustrar que o chá verde é o nosso primeiro chá. Ah, doutor, qual é o chá verde? Existem vários chás que são verdes. É o chá da Camellia sinensis, ok? Agora, a Camellia sinensis ela pode ser perigosa para quem toma varfarina, para quem faz uso de Marevan, tá bom? E também pode reduzir a eficácia de alguns quimioterápicos, como o bortezomib. Por isso que antes de tomar chá, antes de fazer a suplementação, você tem que conversar com o seu médico, tá? Caso você tenha câncer. Por quê? Porque você tem que ver qual é a medicação que você está tomando e investigar se essa medicação interage com algum medicamento, com algum suplemento, com algum chá. Porque imagina, se esse chá ou um suplemento interfere negativamente na ação do medicamento, aí a gente vai acabar chegando no efeito justamente contrário ao efeito que a gente gostaria. Por isso que é muito importante pesquisar, falar com o médico antes de qualquer nova medida, nova conduta. Segundo chá, pessoal, é o querido chá de camomila, que tem apigenina, com ação antioxidante, que ajudam a bloquear enzimas promotoras de câncer e também induzem a apoptose, que é a morte celular programada, ok? O chá de camomila parece ter melhores efeitos contra o câncer de mama e câncer também do sistema digestivo. Agora, mais uma vez, interações ruins, anticoagulantes como a varfarina, e também quem faz uso de benzodiazepínicos e outros sedativos, como Rivotril, como alprazolam, como o diazepam, ele pode também potencializar a ação desses medicamentos. Por isso que a camomila dá sono e deixa calmo. Terceiro chá, chá de gengibre,
que tem gingerol e estigaol, que ajudam a bloquear a progressão celular, reduzem a inflamação e também podem contribuir, segundo alguns estudos, para diminuir a formação de metástases, com principais benefícios em câncer do intestino, pâncreas e mama. Agora, ele pode aumentar o risco de sangramento quando associado a anticoagulantes, mais uma vez a varfarina, e aqui vou adicionar outro, o antiagregante plaquetário, a aspirina. E também pode potencializar alguns efeitos dos anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno, diclofenaco, cetoprofeno, nimesulida. Então, atenção nas interações medicamentosas. Quarto chá, e esse foi um que minha mãe tomou, não na forma de chá, mas na forma de suplemento, que foi o de cúrcuma. A curcumina, ela modula genes envolvidos no crescimento celular e na inflamação, inibindo fatores de transcrição pró-cancerígenos como o NF-κB. A curcumina parece proteger contra o câncer de pâncreas, mama e colo retal e, em alguns casos, dependendo do quimioterápico, ela pode potencializar o efeito do medicamento, o que, dependendo, é algo positivo. Com a minha mãe, os quimioterápicos que ela utilizava, eles interagiam bem com a curcumina. Por esse motivo, essa medicação, esse suplemento, foi usado com ela. Mas isso não se aplica a todos os quimioterápicos, ok? Mais uma vez, interage com anticoagulante, pode interagir com alguns medicamentos imunossupressores, tá bom? Quinto chá, chá de hibisco, que tem antocianinas e polifenóis que ajudam a induzir a morte celular programada, a apoptose de células cancerígenas, bloqueiam a progressão tumoral e reduzem o estresse oxidativo. Especialmente promissor contra o câncer de colo, né? Câncer de cólon, o câncer do intestino ou do reto, e também o câncer de próstata. Mais uma vez, chá de hibisco, interações medicamentosas. Medicamentos antihipertensivos, porque ele é capaz de reduzir a pressão arterial, e também medicamentos contra o colesterol, as estatinas, como rosuvastatina, como a simvastatina, atorvastatina. E o nosso sexto chá, que também é muito comum, eu procurei aqui chás que estivessem ao alcance de todo mundo, em que todo mundo pudesse ir numa loja, no armazém aí próximo de casa e adquirir. Lembrando que não é interessante você usar o chá de saquinho, porque aquele saquinho, por mais que ele pareça ser de papel, ele contém plásticos nele. E quando esse saquinho é exposto a uma água quente, que é necessária para fazer o chá, esse saquinho libera milhões, bilhões de microplásticos que você vai ingerir e que definitivamente não farão coisas boas dentro do seu organismo. Então, nosso sexto chá é o chá de hortelã, que tem mentol e flavonoides, com atividade antioxidante, modulação do sistema imunológico, redução de inflamações e tem um potencial efeito mais forte na prevenção do câncer de estômago e cânceres que acometam a cavidade oral. Mas ele pode reduzir a absorção de antibióticos, como a ciprofloxacina, que nem é mais tão utilizada assim, e pacientes com refluxo gastroesofágico também tem que tomar um pouco mais de cuidado. Agora, pessoal, esses chás, eles ajudam a prevenir, eles podem ajudar a combater, mas, repetindo, quero deixar isso bem claro para vocês, para, mais uma vez, não ter problemas na interpretação, tá? Eu não estou falando para você tratar o seu câncer com chá. Eu estou falando que ele pode ajudar a prevenir e que ele pode ajudar no tratamento, dependendo do tratamento, dependendo do câncer e dependendo do chá, tá? Mas não é para tratar o seu câncer apenas com chás, por favor. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, câncer é uma doença que muitas vezes está relacionada ao estilo de vida, está relacionada à sua alimentação, ao seu grau de atividade física, à qualidade do seu sono, à sua capacidade de gerenciar o seu estresse. Está associado ao fato de você beber, de você fumar. Então, os hábitos que você tem no dia a dia, eles influenciam muito
na sua predisposição a desenvolver o câncer, ok? Quando falamos de medicina, nós falamos sempre de risco, de probabilidade. Então, vou fazer um exercício com vocês aqui. O que é mais provável, tá? O que tem mais chance de acontecer? Vamos pegar a pessoa A e a pessoa B. Elas têm a mesma idade, tá? A pessoa A, ela está obesa, ela. Vamos melhorar, inclusive. São irmãos gêmeos, têm a mesma genética. A genética tem uma participação no câncer? Sim, claro, lógico. Mas, única e exclusivamente, a genética muitas vezes não é suficiente para fazer com que o câncer se desenvolva. É aquela velha história que a gente fala, que a genética, ela carrega a arma, mas quem aperta o gatilho é a epigenética. É a forma como os genes se manifestam na realidade, e isso também está diretamente relacionado aos seus hábitos. Então, voltando para o nosso exercício. Pessoa A e pessoa B, irmãos gêmeos, ok? O irmão gêmeo A, ele bebe, ele está obeso, ele é sedentário, ele fuma, ele dorme mal, ele vive estressado, enquanto o irmão gêmeo B é o contrário disso. Ele se cuida, ele está no peso ideal, ele dorme bem, ele não bebe, ele não fuma. E aí eu te pergunto, quem tem a maior chance, quem tem o maior risco, quem tem a maior probabilidade de desenvolver o câncer? O irmão A ou o irmão B? Responde para mim no chat. Responde para mim nos comentários. Eu vou dar alguns segundos aí para vocês responderem a nossa pergunta aqui. Quero ver se o pessoal tá ligado. Quem tem mais chance de desenvolver o câncer? O irmão A ou o irmão B? Responde no chat, responde nos comentários. Vou contar até 10 aqui. Ó, o Cláudio Roberto já falou aí que é o irmão A. O José Santos, o Elon Menezes, Isabel Cristina, todo mundo falando A. Pedro Carlos, todo mundo falando irmão A. Sim, é isso. O irmão A, ele tem maior chance de desenvolver o câncer. Mas isso significa que o irmão B não pode desenvolver a doença? Sim ou não? O que vocês acham? O irmão A tem mais chance, claro. Mas isso significa que o irmão B não tem a chance? O irmão B pode desenvolver a doença? Pode. Claro que o irmão B pode desenvolver a doença. E é possível também que o irmão A não desenvolva nada e que o irmão B tenha câncer. É possível. Claro que é possível. Existem várias causas, muitas delas que nós nem sabemos ainda quais são. Então, é claro que o irmão B, por mais saudável que seja, quando comparado ao irmão A, que é nada saudável, ainda assim o irmão B pode desenvolver câncer. Agora, se a gente tiver que apostar em quem vai desenvolver câncer, quem tem a maior chance de desenvolver câncer, é claro que é o irmão A. Por que eu estou falando isso? Porque sempre que eu faço um vídeo desse e eu falo sobre a importância do estilo de vida para a prevenção do câncer ou para a prevenção de qualquer outra doença, as pessoas sempre tem alguém que vem e fala: ah, não, mas o meu avô, ele bebeu, ele fumou, ele era gordo, ele fazia isso, ele fazia aquilo, ele só comia fritura e morreu com 95 anos saudável. É possível, claro, claro que é possível. Agora, estamos falando de risco, estamos falando de probabilidade. Se compararmos uma pessoa que é saudável com uma pessoa que não tem hábitos saudáveis, a pessoa que não tem hábitos saudáveis vai ter uma maior chance de desenvolver a doença, tá bom? Então, é muito importante que você tenha um estilo de vida saudável, que você cuide da sua alimentação, da sua atividade física, que você não beba, que você não fume, que você durma bem, que você gerencie o seu estresse. Isso vai ajudar muito a te proteger do câncer. Isso vai te ajudar muito a combater o câncer, caso ele tenha aparecido. Uma outra história, que é interessante também. A minha mãe dá
lá da enfermaria, lá do Hospital dos Servidores, ela foi uma das únicas que sobreviveu. É claro que cada doença é uma doença, cada pessoa tinha um tipo de câncer diferente. E é lógico. Então, isso muda também o desfecho. Mas o que eu via, quando eu ia levá-la na quimioterapia e eu ficava esperando a hora dela ser chamada, eu observava o que as pessoas estavam comendo, os pacientes estavam comendo. E eu via as pessoas tomando refrigerante, comendo salgadinho, comendo bolacha recheada. Eu via as pessoas só comendo mal. Então as pessoas já estavam fazendo a quimioterapia, já estavam no estado debilitado e ainda assim se alimentavam de forma, não vou falar errada, mas de forma pouco saudável. E na minha opinião, não sei se vai ter um estudo para provar a minha opinião, mas a minha opinião é que essa alimentação ali, ela pode te ajudar ou pode atrapalhar, dependendo das escolhas que você faça, tá bom? Então, pessoal, é muito importante ter um estilo de vida saudável, ok? Se você quiser saber como ter, quais são os hábitos que você precisa implementar no seu dia a dia para prevenir, tratar e reverter doenças, incluindo o câncer, leia o meu livro Código da Longevidade, 101 hábitos para passar dos 101 anos, ok? O link para o livro está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Ah, doutor João, esse livro vai me curar do câncer? Não. Não. O que vai te curar do câncer é o tratamento, é os seus hábitos junto do tratamento, muitas vezes, a sorte, né? Nós temos que falar disso também, porque muitos casos não são tratáveis. Alguns casos parecem milagre. Então, são muitos fatores que estão envolvidos nessa equação. Então, o livro, ele não é um livro para curar o câncer, não, mas é um livro que vai te ajudar a ter hábitos capazes, sim, de auxiliar no tratamento não só do câncer, como também de várias outras doenças, diabetes, hipertensão, colesterol alto, má circulação, insônia, ansiedade, enfim, uma gama imensa de problemas de saúde que podem ser abordados de forma natural, sem médicos, sem exames e sem medicamentos, dependendo apenas da sua força de vontade e do seu desejo de melhorar. Você pode implementar hoje mesmo as estratégias, ok? Tem versão física, tem versão digital, o link está na descrição e nos comentários fixados. O pessoal vai perguntar o preço. Quanto que é o preço da versão física? R$ 79,90, frete grátis para o Brasil inteiro, e a versão digital custa R$ 39,90, tá bom? Mais uma vez, link na descrição e link nos comentários fixados. Pessoal, dê uma nota para esse vídeo aqui, de 0 a 10. O que você achou desse conteúdo, onde falamos sobre os chás que podem ajudar a te proteger do câncer. Lembrando, compartilhe esse vídeo. Vamos ajudar aquelas pessoas que não têm acesso a médicos, hospitais, planos de saúde, a pelo menos terem acesso a informação de qualidade. Se você não quiser compartilhar no grupo de WhatsApp, se você não quiser compartilhar com seus amigos, tudo bem. Pelo menos deixa um like, deixa uma curtida, porque aí assim o próprio YouTube vai fazer o papel dele de disseminar essa informação para mais pessoas, ok? A sua curtida, o seu compartilhamento são muito importantes e podem sim salvar vidas. Combinado? Se você caiu de paraquedas aqui hoje no canal, se é a primeira vez que você está me vendo em live, não se esqueça de se inscrever no canal. Tem uma palavra inscrever-se escrito embaixo do vídeo. Clica nessa palavra, aperta essa palavra e depois ativa também o sininho com todas as notificações para você não perder as nossas lives, ok? Vamos ver quem está com a gente aqui nesta tarde de 28 de abril, segunda-feira. Aqui em Londres são 15 para as 6, né? 17h44. Aí no Brasil são 4 horas a menos. E é isso. O ano tá passando rápido, né, pessoal? Já estamos chegando no mês 5. Tá voando. Tá voando. Então a gente tem que viver que a vida passa rápido. É isso. Abraço para Lisa Krause, Penha Vidal, Fátima Couto, Eduardo Henrique Monteiro, Leda Barbosa, Rosa Maria de Jesus, Nazarena Azevedo, Eduardo Guimarães, Célia Mauro, Leca Santos, Cláudio Roberto, Maria Brasil e Ana Araújo, falando aqui, gostaria de saber se posso tomar café com leite todos os dias.
porque gosto muito do meu café. Qual é o tipo de pão que faz bem? Cara, eu não vejo problema nenhum em tomar café com leite todos os dias, tá? É lógico, né, que nem sempre temos acesso a um café bom, nem sempre temos acesso a um leite bom, nem sempre temos acesso a um pão bom, mas com moderação tudo é possível, tá bom? Abraço aí para o Cláudio Roberto, de Itabira, Minas Gerais, a terra do Carlos Drummond de Andrade, correto? Abraço para Sônia Maria, Suzana Moraes, Tânia Gataz, de São Caetano do Sul, Márcia Docinha, de Minas Gerais. Abraço para Leonor Araújo, da Bahia, Lucinéia da Silva Moraes, do Rio de Janeiro, Sabor do Gosto, de Brumadinho. Abraço para o Eduardo Guimarães, Suzana Moraes, do Ceará, Suzelita Nobre. Abraço também para Maria Isabel, Lenir Cavalcante, de Montes Claros, Maria Inês Pereira de Souza, também de Montes Claros. Será que a Lenir e a Maria Inês são amigas? Aí de Moc? Não sei. Me conta aí, quero saber se você se conhece. Abraço para Luísa Salvador, de São Paulo. Luiz Fernando. Abraço também para Jorge Luiz Viana Mazulo. Ó, o Luiz Fernando tá falando aqui, boa tarde, estou em tratamento para não sei qual é a doença, liprocarcoma, não sei qual é. Mas eles ainda não têm o remédio, fiz algumas cirurgias, só uma deu certo. Agora não tem como fazer mais cirurgia, vou tomar esses chás. Luiz Fernando, melhoras aí pro senhor, tá bom? Desejo aí tudo de bom pro senhor, pra sua família. Tô torcendo aí para a sua recuperação e para que tudo corra da melhor forma possível. Jorge Luiz Viana Mazulo. E o câncer dá muito dinheiro. Sabemos de muitos nomes que foram silenciados também. Realmente, o câncer ele dá muito dinheiro para a indústria farmacêutica. Muito dinheiro. Abraço para Maria Milagre, Suzana Moraes, Marileide Jesus de Salvador, Carmen Lúcia, Cacilda Santos, Regina Machado, Neide Santana, Edna, Suzelita Nobre. Perguntando se o chá da folha de graviola pode tomar. Suzelita, vai depender de muita coisa, né? Quais são os medicamentos que você toma, qual é a procedência dessa folha de chá de graviola, qual é a frequência, mas geralmente é relativamente seguro, desde que tomado numa quantidade razoável, tá bom? Abraço para Ângela Maria de Almeida, Isabel Cristina, Ioneide Barros de Aracaju, Tatiane Moreno, José Santos, Zelon Menezes, Pedro Carlos, Maria Miura de Sorocaba, Leonor Araújo, Juliana Oliveira, Janete Parisotto, Grupo Music. Abraço para Deise Lúcia Oliveira, Lúcia Farias, Janete Batista, Benício Paulo, Geralda Fátima, Joseli Vitorino, Francinete Vieira, Rose Lara, Virgínia Barbosa dos Santos, José Santos. Abraço para Isabel Araújo, perguntando qual é o chá. Isabel, quando a live acabar, vai ficar gravada. Aí, volta lá no início para assistir, tá bom? Vou até repetir aqui o nome dos chás, ok? Chá de hortelã, hibisco, cúrcuma, gengibre, camomila e chá verde. Mais é importante voltar a assistir o vídeo, porque cada um tem as suas peculiaridades, tá bom? Abraço para Lúcia Farias, Maria Lima, Virgínia Barbosa dos Santos, Yara Stelzic, Rosa Juliana Favalessa, de Serra, no Espírito Santo. Ó, o pessoal aí de Serra, prefeito de Serra, Espírito Santo, mandou tirar as propagandas, né, os outdoor da minha empresa. Pois é, prefeito de Serra. Que papelão, hein? Mandando tirar a nossa peça publicitária, que quer levar saúde para as pessoas, que quer levar tratamentos acessíveis, seguros, de qualidade para as pessoas. Nem sei qual é o nome do prefeito de Serra, mas deixo aqui o meu lamentável para o prefeito de Serra. Abraço para Edna Circe da Silva, Mônica Leite Viana, Cleide Montalvão, Oreni Pereira de Frutal. Abraço para Isabel Araújo, do Rio de Janeiro, Sandra Xavier, Rosemary Batista,
Felipe Alvarenga, Cacilda Santos, Maria Pereira, Terezinha Souza, Vera Lúcia Jancos Salles, perguntando se eu trato de quem tem endometriose. Vera Lúcia, eu tenho. Aqui existem opções de tratamento de endometriose, né? Confesso que eu nunca atendi paciente com endometriose, salvo engano. Não me recordo. Até porque eu não costumo fazer muitas consultas, né? Eu deixo aqui, eu só divulgo aqui no canal do YouTube, não falo para mais ninguém, né? Só ofereço as consultas para vocês. Então, não é algo no qual eu estou focado agora, mas eu tenho aqui, só de lembrar aqui, eu sei de algumas estratégias boas para tratamento da endometriose. Abraço para Juciné. Para quem mais que está com a gente aqui? Abraço para. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver quem está com a gente aqui. Sandra Xavier Silva, já falei. Terezinha Souza, já falei. Célia Mauro Padovê, já falei. Maria Lima. Rosilei Miranda. Maria Auxiliadora da Silva. Dilma Geiger. Arlete Vieira, que caiu de paraquedas hoje e está adorando. Se inscreve aqui no canal, Dona Arlete. Abraço para Bus da Luz. Maria Aparecida Célio. Arnoldo Jefferson de Paula, porque ninguém fala da vacina anticâncer russa. Realmente é um assunto que é pouco falado, né? Mas eu acredito que não tenham ainda avançado muito nos estudos e o fato de ser de lá, né, acaba impedindo a propagação dessa mensagem. Abraço para a Elizabeth dos Anjos Moraes da Bahia, Jorge Antônio Areco, lá do Paraguai, Jucinéia Fagundes, Ana Paula Dias de Paulista. Abraço para o Felipe Alvarenga aí de novo, mandando aqui boas energias aí também para o Felipe Alvarenga, que felizmente está melhorando aí, graças a Deus, Felipe. Que bom. Manda notícias, hein? Abraço para Maria Lima, João Alves, Tatiane Moreno, Estela Feitosa. Legal aqui a Tatiane Moreno dando uma força para o Felipe. Abraço para Nenê, Cleide Araújo, Maristela Leal, quem mais está com a gente aqui? Jane Gaspar, Terezinha Rosa, Emílio, Ana Alice Nardelli, Geraldo Moreira de Minas Gerais, Selma Freitas do Acre, Marlene Passoni, Josefa Ribeiro e Lúcia Ramos de Maceió. Obrigado aí, Oneide, por compartilhar também. Pessoal, é isso, hein? Abraço aí para Nena Lima. Beijo, abraço para a Nena Lima. Oi, doutor dos olhos lindos. Manda um abraço aí para mim também. Adoro esses olhos. Nena, abraço, hein? Pessoal, é isso, hein? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Abraço aí para Maria Belém de Luna. Se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sino das notificações, leia o meu livro. O link está na descrição e nos comentários fixados. E continue comigo. E assista esse vídeo aqui, onde eu falo sobre frutas que ajudam a combater o câncer, e esse vídeo aqui, onde eu falo sobre plantas que também vão te ajudar nessa missão. Até daqui a pouco.